Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que estiveres a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui com a Ana Garcia, estudante de Psicologia Social do Trabalho das Organizações, acho que é isto, gente. E vamos estar aqui a falar sobre autoconhecimento e decisões de carreira. Então, como é que o autoconhecimento nos ajuda aqui a descobrir o que é que vamos fazer para o resto da nossa vida, né? Entre aspas, porque a verdade é que nós também podemos mudar ao longo da nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, mas acho que quem me segue já sabe que eu gosto muito de falar sobre autoconhecimento, então autoconhecimento e gestão de carreira que é um tema muito interessante, porque às vezes temos muito este questionamento, apesar de que na escola temos aqueles testes psicotécnicos que nos dizem mais ou menos para onde é que nós devemos ir, muitas vezes existe aqui esta dúvida de que, ok, eu vou fazer o quê da minha vida, o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou fazer, e até mesmo quando tiramos um curso existe uma panóplia de coisas que nós podemos fazer. Boa noite a toda a gente que está a entrar, olá, boa noite, bem-vindos, e existe uma panóplia de coisas que nós podemos fazer e realmente escolher aqui entre tantas coisas que existem por vezes pode ser um bocadinho complicado, e eu optei por chamar. Ela fala muito sobre isto e eu tenho acompanhado o trabalho dela e tenho admirado muito o trabalho dela. E estamos a... Oi! Olá! Bem-vinda! Muito obrigada. Estava a Que gostar honra muito de ter ouvir, estava aqui encantada a ouvir-te e já nem vi a coisinha a aparecer para entrar. pensar. Olha, vocês estão-nos a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Está tudo ok com o som? Digam se está tudo ok por aí. Porque nós sabemos que podemos continuar aqui a falar e vocês conseguem apanhar tudo o que nós estamos a dizer. Às vezes há umas... Então, estás-me a ouvir bem, Ana? Eu estou-te a ouvir perfeitamente. Ok, ok. Uau, ouvi mesmo Estão bem. a dizer Que que estão-nos a ouvir alegria, bem. ainda bem. Então, Ana, bem-vinda. Podes começar por tu. Eu já estava aqui a dizer mais ou menos o que tu fazias, não é? Podes começar por apresentar. Então, eu sou estudante de Psicologia, estou no último ano do curso, estou neste momento no mestrado de Psicologia Social e das Organizações. E tenho-me apaixonado assim aos poucos por este mundo da psicologia, por este mundo da carreira, porque tendo em conta que estou neste mestrado, tenho tido assim uns conhecimentos diferentes e fui instalando esses conhecimentos e partilhando esses conhecimentos na minha página. E, portanto, nada mais do que falar sobre autoconhecimento, até porque nós não sabíamos qual era o tema que íamos falar, e eu andava aqui, Exatamente. qual é o tema que vamos falar e qual é o tema que vamos falar, e foi através de um story teu que surgiu autoconhecimento e carreira. Hein? Sim, sim, é verdade. Como eu estava a dizer aqui um bocadinho no início, eu amo este tema. Para mim, autoconhecimento é vida. Nós sem autoconhecimento não fazemos nada, não decidimos nada. E às vezes há coisas que estão aqui bugadas e travadas e aqui bloqueadas na nossa vida exatamente por falta de autoconhecimento. Também posso dizer, pronto, para quem não me conhece, para bem, oi Carlos, aqui uma pessoa muito importante para mim. Agora esqueci assim um bocadinho. Para quem não me conhece e vem do perfil da Ana, o nome é Petra Tavares, eu sou psicóloga clínica, sou coach e gosto muito deste tema de autoconhecimento, gosto muito do tema de conseguir fazer aqui um matching entre quem eu sou e aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida. Me acompanha também, sabe que costumo falar aqui um bocadinho de propósito, de como é que nós descobrimos aquilo que nós queremos fazer. Então hoje será aqui a Ana, vou dar o palco à Ana. As pessoas também já sabem, quando eu convido alguém, eu gosto que a pessoa fale e diga aquilo que sabe, porque eu também gosto muito de aprender e esta é mais do que a praia dela. Então, Ana, primeira questão. Porquê o autoconhecimento? O que é que o autoconhecimento tem a ver com decisões na carreira? Esta junção surgiu de onde? Então, antes mesmo da junção com a carreira, eu sinto que nós muitas das vezes andamos aqui e falamos de autoconhecimento como quem fala de pãozinho que comemos ao pequeno almoço. Uhum, E então o autoconhecimento é aquela coisa de, é só eu conhecer. Eu uhum, conheço-me, por isso eu tenho autoconhecimento. Só que nós também falámos sobre isso quando nos reunimos, que é, nós não vale a pena sabermos quem somos se não fazemos nada com isso. O autoconhecimento é um processo contínuo que nós vamos desenvolvendo, que vamos encontrando-nos à medida que vamos fazendo e estando em contextos diferentes.
E com esse conhecimento que nós vamos ter sobre aquilo que vamos encontrar sobre nós, vamos conseguindo ao mesmo tempo descobrir formas de nós desenvolvermos aquilo que vamos encontrando. Exatamente. Então, esta junção com a carreira é precisamente porque muitas das vezes nós não sabemos aquilo que queremos para nós a nível profissional. Eu estou a falar profissionalmente porque estamos a falar do tema Claro. carreira, mas o autoconhecimento dá para tudo o que é áreas na nossa vida. Portanto, no que toca à carreira, no que toca ao nível profissional, quando nós estamos a desenvolvermos e a encontrarmos e a perceber aquilo que nós queremos, em que contextos nós estamos melhor, nós estamos também a conseguir direcionar a nossa carreira. A nível profissional também nos vamos direcionando para aquilo que nós vamos estar mais confortáveis, para uma felicidade profissional também. Então, daí a minha junção de autoconhecimento com carreira, que eu também vou falando muito na página e que quem nos segue já está farto de me ouvir falar de autoconhecimento juntamente com carreira, porque acho que é mesmo um elemento essencial para nós nos encontrarmos, porque durante muito tempo andava eu assim, meio que a deambular dentro do prisma da psicologia, porque quando entrei no curso eu entrei com o sentimento de que eu quero psicologia, eu sinto que é psicologia. Só que, quando nós entramos para a psicologia, a primeira pergunta que nos fazem é porquê psicologia? Exatamente. E era um feeling que eu tinha que era psicologia, porque tinha estudado o 12º e achava que era uma coisa onde eu me via. Ao longo do meu percurso eu fui-me descobrindo e é muito clichê nós irmos dizendo, nós que estamos a falar, estudando psicologia e psicóloga, dizer que eu me fui encontrando um pouco mais a partir da terapia, não é? Exato. Que eu comecei a fazer terapia e foi aí que eu me conseguir direcionando aquilo que eu queria, porque andava com uma ansiedadezinha assim meio fora do normal e a partir dessa terapia que fui fazer para resolver um problema encontrei outros problemas para resolver, outras coisas que poderiam ser solucionadas por mais terapia. coisas. Obviamente não é só por terapia, não é? Desculpa, não te percebi. E contamos sempre alguma coisa a mais aqui dentro. Sempre Nunca é só aquilo que nós vamos resolver, existe sempre aqui mais coisas para falar. Mas não precisam de sair da live. Não vamos dizer aqui que a solução é a terapia, porque vocês já estão fartos de saber que para nós a terapia é uma boa solução e é uma das que mais ajuda, uma que nos ajuda a seguir um caminho mais direto, mas nós vamos dar outros exemplos para vocês, para vos ajudar a desenvolver autoconhecimento. Portanto, não precisam de sair da live. E, portanto, esta junção de autoconhecimento com carreira vem precisamente deste descobrimento meu, o meu autoconhecimento, que fui percebendo que isso me ajudou a trilhar de forma mais certeira o meu caminho e a perceber também aquilo que eu queria. Portanto, vem de uma experiência que é mais, digamos, do conhecimento teórico e de um conhecimento mais pessoal daquilo que pude viver. Portanto, sim, acho que o autoconhecimento é fundamental para nos descobrirmos em termos profissionais. Uma coisa engraçada de quem sabe um bocadinho da tua história, por exemplo, aqui na questão da psicologia, e isto nós podemos levar para qualquer curso, até vou começar só aqui a pegar num comentário que está aqui marcado só para depois não me escapar, que a Div disse, muitas pessoas, depois de uma longa carreira em determinada área, são obrigadas a fazer a transição de carreira por falta de autoconhecimento. Exatamente. Porque isto é uma coisa que peca muito lá atrás, não é? Na escola, era como eu estava aqui a dizer no início, né, antes de puxar, que nós temos aqueles testes psicotécnicos na escola que supostamente nos dão aquilo que nós vamos fazer para o resto da nossa vida e nós pensamos que é aquilo, mas a verdade é que aquilo é isto no meio de um oceano, porque até mesmo quando nós vamos para um curso, até mesmo nós indo para a psicologia, meu Deus, quantidade de coisas que nós temos de fazer dentro da psicologia e que nós muitas vezes só vimos a descobrir já depois de fazer o curso e já como de forma independente, nem é dentro do curso que nos dão essa direção e essa orientação vocacional e para que nós venhamos realmente a descobrir o que é que combina connosco. Então, realmente, muitas vezes por falta de autoconhecimento, nós entramos numa carreira, às vezes por outros motivos, ou até mesmo por pressão social, ou porque parece que é o certo, até parece que vamos encaixar ali, e depois ficamos
insatisfeitos, aquilo não combina connosco e acabamos por ter que fazer uma transição de carreira, é muito verdade. Estavas a falar dos testes psicotécnicos. Se eu tivesse seguido o meu teste psicotécnico neste momento seria mecânica, portanto, Uau, tudo a ver contigo, realmente. é. Seria uma mecânica fabulosa, de certeza. E agora até pegando aqui um bocadinho na tua história, porque nós dentro da psicologia a maioria vai para a clínica, não é? Muitas pessoas pensam, ok, é só a clínica que dá. Como é que tu descobriste que não era a clínica que tu querias? O que é que tu viste em ti, até mesmo nas tuas próprias características e nos teus próprios gostos, que te fez optar pelo caminho que tu estás a levar agora? Então, eu quando entrei no curso, nós temos todas as próprias à nossa frente. Tudo está disponível. Eu não sei se vocês me estão a ouvir, digam aqui se estão a ouvir, que a Petra parou-me por uns segundos, não sei se sou eu. Digam aqui nos Voltei, comentários. Voltaste. voltei. E então eu estava a dizer que quando entrei no curso eu entrei com uma mente muito aberta. Parece que é assim clichê de dizer, mas entrei mesmo com aquela sensação de eu gosto da área da psicologia, até porque tinha feito uma summer school no verão. E então eu gosto da área da psicologia e isso eu tinha seguro em mim. Uhum. Agora entrava com uma mente aberta para a área que fosse, que depois que eu fosse descobrindo que me enquadrava mais. Clínica foi, que surpreendentemente, a primeira que eu excluí. Ao longo do meu percurso eu fui percebendo que não era algo em que eu me enquadrava, não era algo que eu sentia que me ia representar e que eu me iria sentir feliz, apesar de eu achar que é uma área super desafiante. Mas com aquilo que eu fui percebendo que eu gostava, não era uma área onde eu me via durante. Eu gosto de pôr as coisas no futuro, pessoa ansiosa. Então eu olhava para o futuro e assim, será que eu me vejo na área da clínica? Não. Eu comecei a sentir até assim, um levezinho de ranço à área da clínica, vou confessar. E então, isto ao longo do curso, não quer dizer que aquilo que aprendemos no curso seja efetivamente aquilo que acontece na prática, mas foi aquilo que eu fui sentindo. E então a clínica começou a estar mesmo de parte. Então, eu gostava, sempre trabalhei com crianças ao longo do meu percurso, fui fazendo eventos de voluntariado, fui estando presente mais em contextos com crianças. Eu gostava da área de educação, mas ao mesmo tempo eu fui sentindo que aquela área estava... Havia ali qualquer coisa que não estava a fazer sentido para mim. Mas isso, eu estou a dizer isto de uma forma muito direta, estou a explicar-vos literalmente aquilo que eu fui sentindo ao longo do tempo. Isto não é um processo, o processo de autoconhecimento não é um processo direto, não é um processo de nós de um dia para o outro sentimos que, olha, afinal eu não gosto já sei, de educação. exatamente. É uma coisa que tu vais descobrindo ao longo do tempo e outra coisa que tu tens de estar é também muito atenta, não é? À forma como é que tu te vais sentindo em cada papel. Porque até arrisco-me a dizer, eu considero que eu hoje faço algo que eu gosto, mas eu vou-me descobrindo dentro de cada papel, como por exemplo, eu atuo, né, na clínica e na área também do coaching e desenvolvimento pessoal, mas eu vou descobrindo com que áreas é que eu gosto de intervir mais, em que ambientes é que eu gosto mais de estar, se é mais em grupo, se é mais individual, se é mais na área das perturbações da personalidade ou mais das perturbações da ansiedade, se é mais na área do desenvolvimento pessoal ou intervenção clínica pura e dura. Então, isso estás a dizer é muito importante, porque eu atuo, trabalho, estou formada desde 2017, já passei para crianças, adolescentes, já trabalhei com idosos, trabalho com adultos, e eu vou-me descobrindo todos os dias aquilo que eu mais gosto de fazer, ou seja, este processo nunca termina. É muito importante o que estás a dizer. E é um processo que nunca termina porque nós estamos em constante mudança. Neste momento eu até posso gostar de ananás, Estou a falar de ananás porque comida é muito mais fácil de nós percebermos estas coisas de que muitas das vezes não estamos a gostar daquilo que vai acontecer. Estou a parar, mas eu vou continuando a falar com vocês. Continua, que eu vou voltando. Se vocês não tiverem a ouvir, comecem a comentar aqui que nós vamos aqui um jeito qualquer. Mas já está.
E eu estava a dizer que o autoconhecimento é um processo tão duradouro e é um processo tão prolongado no tempo e que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, porque nós estamos em constante mudança. Num momento nós podemos gostar de ananás, Petra, que eu não sei se tu chegaste a ouvir, e no momento a seguir não gostar. Que eu usei a comida porque é Exatamente. um daqueles exemplos que são sempre fabulosos de usar porque toda a gente está familiarizado com o exemplo. Ou seja, eu posso estar muito feliz num contexto agora e com o desenrolar de outras áreas da minha vida, eu passar a não estar tão feliz naquele contexto. No Uhum. contexto da Petra, em que está a fazer clínica, outras coisas podem acontecer à volta na vida dela e ela passar a não se sentir tão feliz com determinada área que está a trabalhar na clínica ou algo do género. Portanto, Exatamente. este processo vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. Nós, ao longo da nossa vida toda, vamos descobrindo como nós nos vamos sentindo em todos os contextos daquilo que estamos a fazer a nível profissional e na vida pessoal também, mas neste caso profissional em que estamos a falar. E eu já não sei se tu me tinhas perguntado alguma coisa, perdi-me. Não, eu tinha-te perguntado, né, como é que o autoconhecimento tinha aqui relação com nós, mas, gente, isto é assim, isto é muito dinâmico. Como é que o autoconhecimento tinha aqui relação com as decisões que nós tomamos da nossa carreira? Acabaste por responder, e se calhar até de forma mais direta. Aqui, se calhar, começar exatamente por como é que as pessoas que estão aqui a assistir, que vão assistir depois, podem realmente começar a explorar este autoconhecimento, que de certa forma sentem-se um pouco insatisfeitos com aquilo que estão a fazer. Eu estou a mudar o roteiro todo que nós tínhamos planeado, mas whatever. Como é que né, as pessoas se sentem insatisfeitas com alguma coisa que estão a fazer agora, ou que não sabem muito bem até aquilo que querem fazer? Por onde é que elas podem começar a questionar-se neste sentido? Se estamos numa postura de eu estou a começar a sentir que não estou feliz com o local em que estou, no contexto em que estou, com aquilo que estou a fazer a nível profissional, é começar a questionar-se porquê. Uhum. O porquê é a melhor, aquilo que nós melhor fazemos. Todo este processo de autoconhecimento é muito doloroso, porque nós estamos a sair de uma zona de conforto que é o automatismo. Nós estamos a viver por Exato. viver. E do Uhum. nada nos chega aqui o autoconhecimento e diz-nos: ai, não espera, vais parar para sentires e para perceberes quais são as tuas emoções em relação às coisas, quais são as tuas, em que tu te sentes mais confortável, em que te sentes mais feliz. Portanto, o autoconhecimento é aquele pé no travão para parares e perceberes aquilo que está a acontecer contigo e com o que está à tua volta. Portanto, Exato. uma das questões que nós devemos levantar é precisamente porquê? Porque é que eu me estou a sentir assim? Porque é que isto mudou assim? Não é de repente, obviamente, mas porque é que eu antes sentia-me mais contente, mais feliz com aquilo que estava a fazer e agora, há um momento, há um tempo para cá, eu comecei a sentir-me não tão confortável, não tão feliz com aquilo que estou a fazer. O questionamento começa por aí. E com esse questionamento vem também a observação, porque muitas das Uhum. vezes nós vivemos e pessoas que gostam de estar presentes e agir e estar ali na ação e pessoas que gostam muito de falar também, não têm aquele hábito de parar. Uhum. Eu vou tirar 5 minutos do meu dia e vou perguntar a mim própria aquilo que aconteceu e o que é que não me está a fazer sentido verdadeiramente. Isto não é um tema fácil, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. É um questionamento que nós nos vamos fazendo ao longo do tempo e que vamos percebendo que estamos a encontrar alguma resposta ou algum padrão no nosso dia a dia que não nos deixa tão felizes. Estão a entender o que eu quero dizer? Tá? Tá? Continua, Voltaste. continua. Não vou. Eu vou tentar Ok. mudar aqui a internet, mas podes continuar.
de exercícios que nós podíamos fazer, de práticas que nós podíamos trazer para vocês para irem fazendo ao longo do tempo. Muito daquilo que nós dizemos pode parecer até banal, porque nós estamos a dizer-vos, olha, parem um bocadinho ao final do dia e vão fazendo, tirando um registro daquilo que estão a sentir. Exato. Mas, se vocês pegarem as 2 semanas em que fizeram isso, não vou pôr muito mais tempo, porque eu já sei que estamos numa época em que toda a gente gosta de viver muito no imediato. Mas, se tirarem 2 semanas de todos os dias verem aquilo que não se sentiram tão confortáveis a fazer no vosso dia, ou aquilo que, qual foi as sensações e os sentimentos que foram tendo ao longo do dia com a vossa carreira e a nível profissional, e juntarem tudo, de certeza que vão encontrar aí algum padrãozinho, alguma chave vira aí, porque vocês vão entender que se calhar tenho aqui 1, 2, 3 ou 4 dias em que eu tive a fazer uma tarefa e que me senti infimamente infeliz a fazer. Exatamente. É esse o ponto. Então é essencial que vocês vão fazendo estas coisinhas. Parecem mínimas, parecem banais, parecem clichês, como está aí a dizer Bipart. Tudo parece clichê até que começas a fazer e começa a fazer sentido. Tudo parece estes clichês que só os psicólogos é que dizem de tiram um tempinho para ti para ao final do dia escreveres aquilo que sentiste. Mas é importante porque vocês começam a ver um padrão em vocês, começam a perceber que eu comporto-me sempre desta forma, neste contexto. Eu sinto-me sempre desta forma, neste contexto. Portanto, falámos em observação, falámos em tirarem um tempinho para se questionarem dos porquês, e neste momento estamos a falar de uma coisa que é a escrita terapêutica, mais ou menos. Mas outra coisa que podem fazer, que não é tão individual se quiserem, é pedirem feedback a pessoas que vocês sintam que vos vão dar feedback cru, aquele feedback que é construtivo, mas cru. E quando eu digo cru é que não vos vão dizer só aquilo que vocês querem ouvir. Que é vocês terem alguém algum amigo, algum familiar, que vocês sentem que vocês vão lhes perguntar, olha, eu tenho estado a fazer isto, tenho estado a sentir isto, normalmente é mais com alguém que esteja convosco no contexto em que vocês não se estão a sentir tão confortáveis. Mas é perguntar, eu tenho estado a fazer isto, tens algum feedback para me dar? Onde é que eu posso melhorar? Sentes que há aqui alguma coisa que não esteja a fazer sentido? Algum ponto que tu vejas que eu possa melhorar? Que possa ir desenvolver? Que se calhar desenvolva? Estou-me a rir tipo um tapa. Sim, eu também li o comentário. Exatamente. Vai dizer aquilo que tu precisas, não é? Exatamente aquilo que tu precisas de ouvir. É mesmo. Eu tenho uma amiga minha, uma amiga e colega, que há um tempo atrás eu andava super desesperada com a página, especialmente na mudança, porque eu não disse no início, mas eu tive outros temas antes de falar de carreira aqui na página, que sempre muito virado para a psicologia, mas antes de falar de carreira falei de outros temas, e então quando eu voltei para falar sobre o tópico de carreira, senti-me muito perdida. Porque não existem muitas pessoas a falarem de carreira no Instagram. Muitas pessoas, principalmente portuguesas, a falarem sobre carreira no Instagram. Psicólogas a falarem sobre carreira no Instagram. E então eu sentia muito perdida. Eu fazia as coisas e depois logo assim ficava assim, não tá bom. Não foi isso, não foi bom. E então eu tinha essa colega que tinha passado aí umas 2 semanas de eu ter começado a falar sobre o tema carreira e eu estava numa videochamada com ela e eu disse assim, olha, não estou a sentir que aquilo é o que eu posso fazer de melhor, queria o teu feedback sobre aquilo que eu fiz, aquilo que eu tenho feito. E eu sei que aquela pessoa a quem eu fui perguntar me vai dizer aquilo que ela acha.
Pode dar ali uma volta, que é para eu não sentir que atacou assim diretamente. Mas que vai dar aquele tapa na cara que é necessário e que tu ficas assim, pois realmente. Uhum. E ela puxou-me de um ponto de eu não sei o que é que eu estou a fazer, não sei, não estou a sentir que aquilo é o melhor que eu posso entregar porque não, se calhar há aqui qualquer coisa que eu não estou a ver. Fui falar com essa minha amiga e ela disse 2 ou 3 coisas e fiquei assim, Uhum. pois, Yeah. realmente. Mas não, quando vão pedir feedback, não é pedir feedback só assim. Eu vou pedir feedback e eu vou consumir e, como é que eu ia, internalizar tudo o que aquela A pessoa pessoa me está a disse. Tem que ter dizer, um é dizer aquilo que filtro. faz sentido, exatamente. Aquilo que Yeah. nos faz sentido. Eu naquele contexto em que eu fui pedir feedback, tudo o que ela me disse fez sentido porque ela sabia o que é que eu andava, qual era todo o plano que estava por trás daquilo que eu já tinha feito anteriormente e daquilo que eu fazia agora. Exato. Então, foi certeiro, Uhum. quando ela me pergunta, quando ela me diz, olha, e tu já reparaste que estás a fazer isto, isto e isto? Uhum. E eu fiquei, pois tu. E são coisas que nós estamos a fazer assim no modo automático, não damos conta, mas que chegamos a um momento em que vamos perguntar a pessoas que estão a ver de fora e Exatamente. que essa pessoa se calhar vai contribuir para nós conseguirmos entender de verdade. E Uhum. depois não é essa pessoa que vai fazer connosco, porque a partir daí nós só pedimos o feedback. A responsabilidade depois é E a nossa. partir do feedback, exatamente, a partir do feedback, nós é que vamos trabalhar aquilo que recebemos. Uhum. Chegamos a um ponto em que vamos sozinhos, num lugar isolado, a ouvir os passarinhos na rua, A refletir sobre a a nossa vida, ouvir o que é que eu ando aqui a fazer? o que é que eu ando a fazer, o que é que eu estou a fazer à minha vida, de chegarmos a um ponto em que vamos olhar para aquilo que recebemos, para aquele feedback que recebemos e perceber, ok, isto acontece, o que é que eu vou fazer com esta informação? Uhum. E a Uhum. parte do o que é que eu vou fazer com esta informação é a melhor parte do autoconhecimento. Porque já fomos atropelados pelo caminhão da verdade. Mesmo. Yeah. Agora é a recuperação. O que é que eu faço com a informação que eu tenho de eu estou a fazer isto neste contexto? Uhum. O que é que eu faço com esta informação? Como é que eu Yeah. posso desenvolver mais e atingir Uhum. aquele patamar que eu quero sem fazer nada? Não posso. Não tem Tenho como. que dar tenho que agir em função daquilo que eu vou querer alcançar. Mas é engraçado tu falas nessa parte. É que eu acho que essa é até a parte mais difícil, sabes? Porque essa é a parte em que tu vais ter que sair da inércia. Porque tu até podes perceber, ok, eu estou insatisfeita aqui, eu não estou a gostar do que eu estou a fazer, eu até já percebi porque é que eu não gosto disto e agora sair. Aqui falando mais em questões de transição de carreira, né, que era um bocadinho no que nós estávamos a seguir, e agora sair. E como é que eu vou fazer? E é neste ponto aqui que E muitas vezes as nem pessoas é chegam. sair. E nem é sair, é a decisão de, para além de, para além de ser essa questão de eu estou nesta questão da transição de carreira, eu estou Uhum, neste ponto, com esta profissão, neste lugar onde eu estou confortável, mesmo que eu não me exatamente. sinta feliz, eu estou Aham, confortável, mas eu vou exato. ter que fazer alguma coisa para que deste ponto eu consiga alcançar este ponto, que é o que me vai deixar feliz, mas mesmo assim ele precisa de me dar que eu preciso de ter um passinho a mais Um para chegar caminho. lá. Aham, aham, Portanto, exato. pessoas se conhecem pessoas que estão a precisar de fazer uma transição de carreira, chamem-na para esta live porque nós estamos a falar muito sobre isso. Já viste, né? Porque pronto, eu estou a falar sobre isto porque eu também me identifico um bocadinho com o que estás a dizer. Houve um determinado momento, não tive nenhuma transição de carreira, mas tive um plus, tive que adicionar alguma coisa à minha vida profissional porque efetivamente não estava satisfeita com aquilo que eu estava a fazer só.
Então eu cheguei ali a um ponto em, sei lá, mais ou menos em 2020, pá, em outubro, novembro de 2020, estava assim meio perdida do que eu estava a fazer, não me estava a sentir satisfeita. Quem conhece um pouco da minha história sabe. Eu acho que nessa altura toda a gente começou a sentir isso. Em 2020 toda a gente Mas começou a continua. bater mal, não é? Quem não bateu mal em 2020 é porque tem uma sanidade mental espetacular. 2020 foi aquele ano top. Então eu comecei assim, opá, comecei a ficar muito confusa e realmente tinha uma atividade profissional que gosto, tenho até hoje, mas que não me completava. E eu comecei a ver o que é que está a faltar, o que é que eu gosto de fazer que eu não estou a fazer, o que é que me está a faltar aqui, para onde é que eu preciso ir, o que é que eu preciso de começar a buscar. E eu, para começar-me a perguntar, não é? E chega a um ponto, que eu já me incomodava há algum tempo, mas chega a um ponto que parece que tu não suportas mais o incómodo e tens que fazer alguma coisa. Não tem mais como suportar, não tem mais como negar, tipo, já não estava feliz só com aquilo que eu estava a fazer. Então eu tive que ir buscar, tive que ir procurar, e efetivamente encontrei as respostas, mas não é por ter encontrado as respostas que eu efetivamente entrei em ação. Ainda demorou um bocadinho, porque é o que tu estás a dizer. Epá, eu até descobri o que eu tenho que fazer, mas isso dá muito trabalho. Onde é que eu me vou E não é meter? só dar trabalho. O que é que vai estar por detrás desta mudança? Vai estar por Exato. trás pessoas que se calhar vão dizer, mas tu és maluca, tu agora vais sair numa zona em que tens, vamos dizer, dependendo da profissão Do em questão, contexto. vais sair de uma profissão estável, em que estás a ser remunerada, em que estás com benefícios, vamos dizer, de saúde, em que estás com benefícios de não sei do quê, tu estás doida a sair agora daí porque, olha, agora te deu uma macacoa. O problema é que não deu uma macacoa. Anda a dar uma macacoa Exato. há não sei quanto tempo. Anda ali Exatamente. E um ele é só tipo, desconforto. é a pontinha do iceberg. Mal sabem há quanto tempo É, é que a pessoa está a sentir assim, não é? Yeah. é isso Uhum. mesmo. Uhum. É como. Ai, desculpa, agora marquei aqui o comentário e não estou conseguindo ler o comentário todo. É dar o passo seguinte é a questão. Tomar decisões é outro problema, mais comum do que deveria, exatamente. Depois é a autorresponsabilidade que precisas de assumir. Exatamente, exatamente. Ainda ontem falava numa consulta que é exatamente isso, que há pessoas que estão habituadas a não tomar decisões. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou adiar, eu faço depois. E não tomam as decisões, ou então esperam que alguém tome as decisões por elas. E que isso traz insatisfação, porque tu estás a viver uma vida que tu no fundo não queres viver e que tu não estás satisfeito com aquilo que tu estás a fazer. E eu acho que é tão importante esta Porque é questão da uma vida que não é carreira. tua. Yeah, yeah. Porque, isto é tão importante, porque a verdade é que nós, por exemplo, quem trabalha, não é, por conta de outra, nós temos 25 dias de férias. Então isso quer dizer que nós passamos 300 e, eu não sou muito boa de matemática, 340 dias a trabalhar. É isso, não é? Ou seja, nós É. passamos 340 Há malta disso, dias. porque depois tem os fins de semana, os feriados Esquece, de Natal. tem esse frio, vá. 300 dias a trabalhar, vá. Desculpa a minha ignorância. Nós passamos 300 dias a trabalhar. Vamos multiplicar isso por horas. Quantas horas é que nós passamos no trabalho nas nossas 24 horas? É muito tempo. Nós passamos muito tempo a trabalhar para estar a fazer uma coisa que nos completa. Não é? Vem isto agora, gente. E imagina, no caso de não seres trabalhadora por conta de outra, por seres trabalhadora independente, mesmo que não seja aquela questão de mudança de 180 graus, como é trabalhadora independente, em que tem que, se for uma área completamente diferente, imagina uma pessoa que está a trabalhar há muitos anos numa área e do nada quer mudar para uma coisa, do nada. E agora quer mudar para uma área, para uma área completamente diferente que exige outras competências. Obviamente que temos competências que são sempre transversais, mas que são competências mais teóricas, mais específicas, associadas a uma área completamente diferente. A transição é 180, mas se for um trabalhador independente em que está a sentir, como tu estavas a dizer, que falta ali qualquer coisa, que não se está a sentir feliz com aquilo que está a desenvolver no momento. Aquilo que vai acontecer é que a pessoa se calhar precisa de um plus. Exatamente. E esse plus envolve o quê? Envolve se calhar gastar assim em mais uns cursinhos, envolve uma especialização, envolve mais qualquer coisa também. Portanto, em qualquer dos casos em que queiram fazer
um plus ou um 180 graus, Uhum. aquilo que acontece é que a pessoa tem que sair de um ponto e ir para outro. Mas para chegar ao outro tem que fazer uma voltinha que envolve Exatamente. Investimento muita coisa. E não só é investimento financeiro, mas financeiro, tudo, monetário, mental, mas emocional, um investimento tempo. psicológico para lidar com críticas, para lidar Uhum. com toda a situação de dúvida, toda a ansiedade associada a esta mudança, tudo. Exatamente. Tu estás a falar, eu estou-me agora a lembrar que, por exemplo, eu sou, né, sou psicóloga de base, tirei uma certificação em coaching e já me tinham dado a dica, tipo, a minha mãe e a minha irmã já tinham tirado uma certificação em coaching e já me tinham dado a dica que até podia-me fazer sentido, porque eu sou uma pessoa muito prática, muito dinâmica e pronto, isso mesmo que na área do coaching e sou mais virada para a área do desenvolvimento pessoal do que propriamente para a área de intervenção clínica pura e dura. E só que quando não te dá o clique, tipo, eu até já tinha aquele bichinho dentro de mim, mas ainda não tinha dado o clique. Eu lembro-me que foi em 2021, exatamente há mais ou menos um ano e pouco, que me deu o clique. E eu, na altura, para fazer a certificação que eu queria fazer, eu não tinha dinheiro para fazer aquela certificação. Eu lembro-me da minha irmã entrar no meu quarto e dizer: Mas vais fazer mesmo essa? Por que não fazes a outra que é mais barata? Eu disse: Não, é esta. E ela olhou para mim e disse: Estás bem diferente. Porque tipo, nada te vai parar agora. Porque tipo, eu percebi, sabe, é por isso que eu digo: há aquele ponto em que tu percebes o que é mesmo e nada te para. Porque tu sabes exatamente onde é que tu queres ir, onde é que tu queres chegar. Mas isso tudo demorou. Por isso é que estás a dizer que é um processo. Mas lá está, É eu vi, um processo. é um processo. Estás insatisfeita, o que é que te deixa insatisfeita, o que é que tu precisas de fazer para te sentir mais satisfeita, o que é que está a faltar, quais são os recursos que tu precisas, o que é que tu precisas de fazer. E não te pressionares, confiares também no processo, porque tens de ter autorresponsabilidade, mas ao mesmo tempo confiar que as coisas acontecem no seu tempo. Mas é Porque se exatamente não isso. confiares no processo, como o processo é longo, a certa altura a Aham, motivação passa a ser aquilo baixa, que te vai guiar. exatamente. Mas Aham, como a baixa. motivação é o motivo para ação, para Uhum, agirmos, quando a motivação está em baixo, se calhar a ação deixa de existir. exato, exatamente, Porque o motivo não é exatamente. o certo. Tem que Uhum, ser mesmo aquele uhum, clique que é o certeiro que faz a mudança exatamente. toda. E há uma frase que eu gosto muito, que é exatamente essa: vive com propósito e confia no processo, pois só suporta o processo quem vive com propósito. É o que estás a dizer. Tudo bem que nós não temos de depender da motivação, mas a verdade é que nós muitas vezes perdemos a motivação ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida profissional, porque não existe um motivo que nos sustenta fortemente o suficiente para nós nos mantermos naquela profissão com tudo aquilo que envolve. Porque todas as profissões são difíceis, têm os seus desafios, então para eu me manter ligada àquilo, não é encontrar a minha profissão de sonho, como se trabalha no Ikigai, não é aquilo que eu faço sem que ninguém me pague, não é? E é preciso realmente muito autoconhecimento para nós sustentarmos uma profissão durante o resto da nossa vida. Claro que aqui não implica que tu nunca vais mudar, mas que seja sempre dentro da mesma área para que tu realmente estejas satisfeito com aquilo que tu fazes. Yeah. E tu, ao dizeres isso, só me vem à mente aquela ideia, assim, meio. A ideia tipo Disney, que é aquilo tudo muito fantasiado, que nos passam ao longo da vida, de que. Ao longo da vida, não, mas que nos passam de que. Ou vêm passando mais, cada vez mais vezes, de que quem trabalha por gosto não cansa. Ai, cansa, cansa. Cansa. Cansa e muito. Não cansa. E depois ainda acrescentam com. Como é que era a frase? Trabalhar no que gosto não é trabalho. I know. É trabalho. Muito trabalho. É mais leve, claro, não é? Mais satisfatório, E é mas mais é leve porque há aquela ideia de felicidade agregada, mas Uhum, e não torna todo o processo tão pesado. Mas exatamente. continua a ser trabalho, continua a cansar, continuas tu a chegar às 11 da noite ainda a trabalhar ou a perder eventos e jantares e Exatamente. almoços em família porque estás a Exatamente. trabalhar, cansa. Cansa. Mas isso está sustentado no quê? Naquilo que eu estou a sentir, naquilo que eu venho sentindo, Uhum, naquele, naquela base que está sólida.
Aham, exatamente. E Porque a base está está. assente no quê? Exato, No conhecimento que tu sabes de que era gostas isso. daquilo que estás a fazer. Isso. Yeah, yeah. Era isso que eu ia dizer, porque a base é exatamente o autoconhecimento. É porque eu sei muito bem porque é que eu faço aquilo que eu faço. E às vezes as pessoas perguntam, muitas vezes fazem esta pergunta: Petra, como é que tu consegues? E eu, tipo, é, é que para mim não há hipótese de não conseguir, sabes? Para mim não há hipótese de não fazer isto, porque é isto que eu amo, é isto que eu gosto de fazer. E digo mais, como eu estava até a dizer, mesmo dentro da psicologia, uma coisa que eu tenho vindo a descobrir, por exemplo, é que eu gosto muito mais. Mas se tiver aqui algum cliente, eu amo-vos de coração. Mas eu gosto muito mais do contexto de grupo do que propriamente de intervenção individual. Mas Eu, os teus clientes podem ir para a parte do grupo na mesma. Podes fazer venham, um grupo de peso que eles vão na mesma. De bora! certeza que eles te seguem até à É isso bateria. que é. Eu nunca vou deixar de Então, fazer. vê lá a tua mentoria. A mentoria vê lá Exatamente. se não tens sentido assim diferente Sim, mas com esse contexto. esquece. Tipo, eu saio de lá, eu às vezes saio de lá, 11 da noite, 10 e tal, 11 da noite é quando eu estou a desligar as coisas, mas eu saio com muita energia, porque aquele ambiente realmente, epá, dá muita energia. É diferente, são contextos diferentes. Eu nunca vou deixar de atender em contexto individual, amo trabalhar em contexto individual, mas realmente um objetivo da minha carreira em si é eu ter mais também dinâmicas do grupo do que propriamente só intervenção individual, porque eu, através do processo de autoconhecimento, tenho vindo a descobrir que realmente eu sinto-me muito revigorada, sinto-me muito energizada. Isto toca num ponto que tu também falaste e que agora podes falar um bocadinho, que é a experiência. Porque eu só descobri isto através do quê? Da experiência. E vou só complementar essa questão de dizeres que sentes energia quando acabas as mentorias às 11 da noite, depois de um dia inteiro de trabalho. Porquê é que isso acontece? Porque estás a receber alguma coisa, estás a alimentar aquele dragãozinho interior que anda aí sempre a dizer-te: eu tenho aqui mais coisas para ti. Que é o quê? O Aham. autoconhecimento. Tu sabes, estás a descobrir uma área nova. Não há nada, Uhum. não me venham cá dizer outra coisa que é nós andarmos durante dias, semanas, meses a fazer uma coisa e de um momento para o outro fazemos algo diferente e descobrimos que aquilo é a nossa paixão. Não me venham dizer Yeah. que descobrir que um contexto de trabalho, nós sentimos que andamos cansados, com falta de energia, e que vem ali do nada, parece que quase por milagre, um projeto novo que nos revigora a alma e que nós saímos dali a sentir que, não, espera, eu estou a Há uma descobrir o revelação. meu, Yeah. Yeah. é quase assim, iluminou-se o holofote que estava apagado Yeah. sobre mim e agora eu sou a estrela do mundo. Não me Uhum. venham dizer que não é, mas é uma das sensações melhores que nós podemos encontrar, que pode ir acontecendo em diferentes momentos da nossa vida. Portanto, sim, eu vou dizer que a experiência é fabulosa. E houve uma Uhum. coisa que eu disse quando tivemos definida, que é: a experiência é o teu melhor aliado. Uhum. E quem segue a minha página já está farto de ouvir quando eu vou fazer um Reels ou quando faço algum post que está alinhado com descobrirmos e tomarmos decisões associadas à nossa carreira. A pessoa não vai ter lá outra coisa, ou melhor, vai ter outras coisas, mas não pode faltar a experiência. Experiência. Porquê? Experimentarmos as coisas é aquilo que nos vai alimentar para nós descobrirmos verdadeiramente se gostamos. Eu posso estar a falar sobre psicologia durante não sei quanto tempo. Eu estou 5 anos praticamente a fazer um curso em que a única coisa que eu vejo de prática são a prática que os outros partilham comigo. Se eu não estiver a pôr as mãos na massa, eu não vou saber se eu gosto, se Uhum. eu Uhum. gosto ou sei implementar aquilo que eu tive a descobrir e aquilo que eu tive a conhecer da área teórica. Exatamente. Eu durante 4 anos, andei a aprender sobre psicologia. Cheguei ao 4º ano para uma área de mestrado.
em que o que é que acontece? Eu fui perceber que, dentro da área da psicologia social e das organizações, aquilo que nos mostravam maioritariamente era recursos humanos. E eu andei desgostosa, mas assim, Pensar que era só isso. deprimida, a um ponto de deprimida, em que a minha psicóloga dizia já que estava a regredir e isso não era um bom sinal. Porque estava-me a sentir mesmo triste com aquela coisa de mas eu queria psicologia social das organizações porque era outra coisa e só me mostravam recursos humanos. Até que um ser iluminado que vai ficar para sempre na minha vida marcado, que deu uma cadeira de opcional, uma unidade curricular opcional, sobre psicologia do consumidor. E eu fiquei assim, não, espera, há aqui outras Isto eu coisas. gosto, não é? Exatamente. Isto tem mais a ver comigo, isto é mais a minha psicologia praia. do desporto, eu já sabia que existia a psicologia social, porque é também o nome do mestrado. Depois das organizações só mostravam a parte dos recursos humanos, mas puxavam-nos sempre para os recursos humanos. E eu comecei a ver a psicologia do desporto, a psicologia do consumidor. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é esta área? E eu fiquei assim, não pode ser. Então o que é que eu fui fazer? Eu, como sou assim uma pessoa com as ideias meio baralhadas, eu tinha-me encontrado naquela área assim diferente, que era a psicologia do consumidor, em que eu ouvi dizer que só existe um psicólogo em Portugal inteiro a trabalhar numa agência de publicidade e marketing. Tu vais ser a segunda. Esse psicólogo era o meu professor. Só via ele. Ok. Então, eu aposto que vai ser a segunda. Calma. Há uma coisa que sempre ouvi, que sempre vi para a minha vida, que era olharmos para as oportunidades como uma estrutura, uma calçadazinha que nós acrescentamos ao nosso caminho. Todas as experiências, grandes ou pequenas, vão contribuir para o meu caminho. Eu tinha uma oportunidade, eu estava a entrar no 5º ano. Esta cadeira de Psicologia do Consumidor aconteceu no 2º semestre do 4º ano, portanto, a terminar o 4º ano. No 5º ano eu tinha uma coisa que era um estágio. E um estágio em qualquer área de Psicologia Social e das organizações. Então, eu atirei-me de cabeça, já que é uma experiência em que me estão a proporcionar, em que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou de cabeça mesmo, eu vou ver se é uma área que eu gosto na prática, porque eu sentia que tudo aquilo que é falado na teoria é muito bonito, tem uma fantasia linda. Mas não tem nada a ver com a prática, exatamente. Mas não tem nada a ver com a prática, e nem não tem nada a ver com o que eu vou sentir na prática. Exatamente. Então, eu decidi tirar-me de cabeça. Onde é que eu fui? Para uma agência de publicidade e marketing. O que é que tu descobriste sobre ti nesse momento? Descobri que sou uma pessoa que, por mais medrosa que eu achasse que fosse, sou mais aventureira, vamos chamar-lhe assim, não sei agora como lhe chamar de outra forma. Gosto mais de desafios do que eu imaginava. Descobri também que gostei do contexto e que dentro desse contexto gostei mais de fazer certos trabalhos do que outros. Mas percebi que gosto de ver o início e o fim das coisas que faço. Se eu não vir porque eu estive no início das coisas que eu estava a fazer, mas em certos momentos não havia oportunidade de eu chegar ao final. Até porque era um estágio curricular. Então não dava para completar o caminho todo das coisas. Até porque eu não sabia fazer tudo, não é? Eu estava num contexto completamente diferente em que não havia psicólogos. Não havia psicólogos.
Eu era a única pessoa dentro da área da psicologia que estava ali. As outras pessoas eram todas do marketing. Eu fui para dentro de uma equipa de estratégia, de uma agência. Então eu estava a trabalhar numa zona completamente fora da minha zona de conforto. E tu Completamente atiraste para aí, fora não é? daquilo que eu estive durante 5 Exato. anos a ouvir. E tu atiraste Dentro para de aí. uma área. Diz. Não, eu ia só fazer aqui a ponto. Ao atiraste para aí de cabeça, não é? Para uma zona totalmente desconfortável, para, lá está, ires usufruir da experiência e ires ver, ok, eu já gostei disto, deixa-me lá ver então como é que isto funciona na prática, a ver se eu vou continuar a gostar. O que é que tu, depois de terminar o estágio, o que é que tu tiraste daí? Olha, tirei que nem tudo são flores, Uhum, mas que é uma área da qual eu gosto muito. Mas descobri que eu gosto muito de estratégia. Gosto uhum. muito de perceber e falar sobre posicionamento. Gostei muito dos ensinamentos que eu consegui tirar da área do marketing, que era uma área Marketing. que eu não tinha muito conhecimento, Uhum. mas gostei do facto de eu conseguir tirar daquela área, assim, todo um conhecimento para a área da psicologia, e da área da psicologia um conhecimento para implementar na área do marketing. Aham. Agora diz-me uma coisa. Vem-me aqui agora. Se tu tivesses feito este estágio, achas que estarias a abordar os temas que estás a abordar hoje em dia? Se não tivesses feito esse estágio? Não. Ok. Porque o que me levou a falar sobre carreira foi precisamente a parte do posicionamento, a parte do personal branding. Uhum. Foi mais esta área que eu tinha visto que era uma área que eu gostava, mas ao falar de carreira eu conseguia falar sobre marca pessoal, que muitas das vezes é controverso. Foi controverso quando eu abordei no início, porque Uhum. foi muito abrupto e neste momento eu consegui perceber, agora mais Uhum. fora do contexto, eu consigo perceber que foi demasiado abrupta o Foi contexto muito em que eu cedo falar não fiz uma sobre marca preparação. pessoal. Aham. Uhum. Mas eu vou voltar a falar e as pessoas que estiverem lá e não gostarem, eu acho que é uma construção fabulosa. Uhum. Um, não é o facto de nós nos vermos como uma marca, mas o facto de termos consciência de que isso existe e de que podemos utilizar de forma estratégica para a nossa carreira. E que nós somos a nossa Por melhor isso, marca. mas Uhum. é mesmo. Exatamente. Porque nós, querendo ou não, as pessoas vão saber, vão ter um conhecimento sobre quem nós somos sem nós sequer abrirmos a boca. Yeah. Eu senti, e foi muito engraçado que nós estávamos a falar no outro dia, né, que eu estava a partilhar contigo, quando há determinadas frases e há determinadas palavras que as pessoas associam a mim e que eu fico, ok, mas lá está, Propósito, a pedra propósito, sim, toma né, a tipo, pedra propósito. yeah. Então isso começou realmente a ser muito engraçado e até por isso é que tu começaste a chamar muito a minha atenção, porque foi uma coisa que realmente ninguém fala, que foi tu disseste que ninguém fala sobre isso. Eu acho que é tão importante e isto é impossível existir sem autoconhecimento, é impossível existir sem eu olhar para mim, sem eu ver, ok, o que é que eu estou aqui a exalar? E muitas vezes, até isto para mim foi um processo muito natural, eu comecei a falar sem sequer imaginar o impacto que iria ter e hoje em dia eu uso isto de forma intencional para construir ainda mais a mensagem que eu quero passar. Ou seja, Não, mas é e isso mesmo também é muito isso. interessante. Exatamente. Mas aqui, pegando então Porque, aqui na tua. Desculpa, não queria cortar, só porque não, tipo, diz são isso. quase 9, acho que não tens. Não, acho que está aqui quase uma hora de live aqui. E acho que nós ficámos aqui 2 horas à vontade a falar, tipo, nada se passa, acho que temos que fazer uma parte 2. E porque eu acho muito interessante, e até para quem está aqui, esta questão de que, lá está, se tu não tivesses passado por essa experiência, tu não tinhas conhecido determinadas coisas acerca de ti e não estarias a fazer o que estás a fazer hoje. Porque para quem não sabe, hum, exatamente, antes de seres ouvido, és visto. Exatamente. Lá está a marca, yeah. O posicionamento, não é que tu falas. E não Yeah. é sermos vistos só em termos físicos. A primeira coisa que comunica sobre nós, em termos mais nesta área profissional, é o nosso nome. Uhum. O que é que está associado quando as pessoas pensam em Petra Tavares? Qual é Não sei. a primeira ideia que pode vir associada ao nome?
Não, não é, não pode não ser a tua imagem, mas pode ser propósito. Yeah. E isso é algo muito Pode ser engraçado. autoconhecimento, pode ser Porque, por exemplo, coach. porque isso fez-me, quando eu mudei o nome da página, não é? Já quando eu entrei com o nome a psicologia.pt, também exatamente um bocadinho por falta de autoconfiança. Já vou meter aqui o meu nome, tipo, ninguém sabe quem eu sou, deixa-me meter aqui um nome que não é o meu. E depois eu comecei a perceber, calma, não quero, tipo, depois começaram a acontecer coisas, não é? E comecei, tipo, tu também, não é? Porque o da Ana era Vitrine, exatamente, e hoje em dia é Ana Garcia, Vitrine exato. infinito, não preciso dizer Nada a muito ver. mais. E para além disso, não havia nunca, porque eu comecei com um blog, esse blog eu comecei com 14 anos e desde lá nunca aparecia o meu nome porque eu era supostamente uma dreamy girl. Yeah. Eu acho, Ana. O meu nome. Yeah. 14 anos, não vou dizer mais nada. Não. Normal. O processo de autoconhecimento ainda estava ali muito, muito cru, muito novinho. E realmente é muito isto. E eu lembro quando eu comecei, e depois eu comecei a ser marcada em coisas, comecei tipo, eu sempre ali ver a psicologia.pt, isto está-me a incomodar, tipo, eu já não quero ser mais associada tipo, a um nome que não está ali o meu nome, eu quero que seja o meu nome. Eu lembro quando eu nasci na página que me dei o nome, a maioria das psicólogas, gente, eu não estou aqui a criticar ninguém, estou a dizer aquilo que faz sentido para mim, Petra, por causa do meu processo de autoconhecimento. E das psicólogas têm o quê? Tem um nome e tem psicologia. Isso é totalmente válido. Eu podia pôr o meu nome e pedir para psicologia, mas não fazia sentido. Porque eu não quero ser identificada como psicóloga, não quero ser identificada como coach, não quero ser identificada... Eu quero ser identificada como a Petra, pessoa que faz, que por acaso é psicóloga, que por acaso é coach, que por acaso é mentora, que por acaso faz umas coisinhas por aí, mas eu quero ser identificada como Petra, que é que as pessoas me conheçam por quem eu sou. E isto é uma coisa que eu não estou aqui a fazer publicidade, mas uma coisa que eu trabalho muito na minha mentoria é exatamente isto: é tu primeiro saberes quem é que tu és e depois sim o que é que tu fazes. Ou seja, tu vens primeiro, são os teus valores que sustentam aquilo que tu fazes, é a tua verdade que sustenta aquilo que tu fazes, porque senão tu vais acabar por estar a ver uma vida dupla, que és uma pessoa, tu és uma pessoa, não é? Enquanto pessoa, e depois no teu contexto profissional tens que levar ali com coisas que tu não gostas e com coisas que tu não sustentas, não é? Eu tenho um post preparado que eu não sei quando é que vai Pode ser sair. amanhã? Que é, tu és mais que a tua carreira. Exatamente. Tu és mais que a tua profissão. Tu és tu primeiro. Portanto, se nós somos nós antes de sermos psicólogas, coaches, cabeleireiros, DJs, o que seja, se calhar convém trabalharmos primeiro o nós, o eu. Exatamente. Então, acho que tudo é um processo duro, porque estamos a sair de um conforto muito confortável que muitas das vezes acontece há muitos anos porque nunca trabalhámos aquilo, nem nunca fomos incentivados a fazê-lo. E também para quê? É só para eu me entender enquanto pessoa. Exato, que é só que não. Que é o autoconhecimento que é partilhado por aí. Exatamente. Se nós durante muito tempo estamos a trabalhar, ou melhor, andamos por aí só a deambular pelo mundo sem saber quem somos, sem sabermos quem somos para podermos intervir e desenvolvermos cada vez mais. Exato. Porque se não for para nos desenvolvermos, o que é que andamos aqui a fazer? Também vamos ser sinceros. Se não for para crescermos a nível individual, pessoal, profissional, de que é que serve? Então, estamos a sair de uma zona de conforto. Não, ia dizer que até lembrei-me agora de uma questão que até falei na. Como é que eu fiz? Stephanie, fiz a live com a Stephanie na semana passada. Ela estava a dizer: há pessoas que podem não querer mudar, gente. Nem toda a gente é obrigada a mudar. Tu podes estar. Ninguém. Mas realmente existe aqui este desejo, existe aqui este bichinho, não, tipo, eu quero mais, existe aqui alguma coisa que me está a incomodar, existe aqui alguma coisa que me está a deixar insatisfeito. E vou tocar também num ponto que tu falaste ao longo da live que é super importante, é que nós não paramos para perceber as coisas, porque a vida é muito corrida, porque eu tenho filhos e tenho isto e tenho responsabilidades e não sei o quê. E às vezes é incrível como é que, ao falar, né, pessoas que chegam incomodadas com alguma coisa, pessoas que chegam com questões de saúde físicas,
ok? Com incómodo físico por causa de questões profissionais, e tu fazes uma ou duas perguntas e a pessoa nunca pensou sobre aquilo, a pessoa não sabe responder exatamente porque nunca parou. Um beijinho, Marta! Beijinho, Marta. Exatamente porque nunca parou para se perguntar estas coisas, exatamente porque, lá está sempre em piloto automático, é até aquela expressão que nós utilizamos, está a empurrar a vida com a barriga. Epá, isto está-me a incomodar, mas olha, hoje não deu tempo, amanhã tarde, amanhã eu penso nisso, noutra altura eu penso nisso, eu faço isto depois. Está-me a Estou incomodar, mas epá, cansada hoje, exatamente, estou preciso cansada, de não é? descansar. Exatamente, e não estamos aqui a validar que a pessoa não possa estar, mas o que é que pesa mais, não é? Até quando, não é? Se não agora quando, Mas a não pessoa é? está cansada do quê? De estar a trabalhar num contexto que está infeliz? Exatamente. Não sei, lance para o ar. Uhum. Uhum. E o Por estar cansaço a acaba por trabalhar para ser alguma coisa diferente, que não está a é? deixar lá andando. Aham. É diferente o cansaço de Mais trabalhar numa pesado? coisa que tu gostas. Yeah. E é diferente o cansaço de trabalhar numa coisa que tu gostas ou o cansaço de trabalhar numa coisa que tu simplesmente não gostas. É diferente. E é preciso estar aqui muito atento a isto. E aquilo que nós viemos também trazer aqui nesta noite, nesta horinha, foi aqui esta questão de que, em primeiro lugar, olhar para dentro. E aqui a Ana passou aqui estratégias espetaculares de como é que nós podemos começar aqui a praticar o autoconhecimento através da observação, parar um bocadinho, questionarmos, pedir feedback, perguntar a outras pessoas. Porque às vezes, dica também, às vezes tu tens pessoas à tua volta que até veem que tu tens muito jeito para uma coisa e que tu foste feliz quando fizeste uma determinada coisa, ou até sabem que tu serias muito feliz se fizesse uma determinada coisa, que tu basta numa conversa com esta pessoa e tu dizes, olha, estou insatisfeito, não estou a gostar daquilo que estou a fazer, estou a sentir que alguma coisa não está a fluir, tu dizes, mas olha, tu és ótima a fazer isto. Por que é que tu não experimentas? E às vezes tu ali tens uma luz. Sabes que a minha mãe dizia, desde que eu entrei para a psicologia, ela dizia assim: não te vejo com crianças nem na clínica. E ela dizia isto assim. Estás a E ver? eu assim, mas Como assim? O que é que estás a ver quando eu estou a ver? Mas dizia-me isto, e eu ficava assim. Eu vejo-te mais assim num cargo em que, ou numa vaga em que tu possas estar a liderar coisas, a fazer assim. E eu assim, fazer. Onde é que isto veio? Como assim? Onde é que tu vês isso que eu não estou a perceber? E às vezes numa simples Eu só conversa sei que cai-te eu uma luz. precisei de um tempinho para assimilar estas coisas. E um tempinho foi quase 4 anos. Um tempinho. Tempinho. Para eu sentar e olhar para as experiências que vivi no passado e perceber que é mesmo isso. Por todos os contextos e experiências em que eu estive. É aquele momento em que nós desaceleramos e olhamos para tudo o que já vivemos. Não precisa ser só do dia, mas dos contextos onde já estivemos, que são assim mais ou menos parecidos. E percebemos que se calhar há aqui padrões em que eu me senti verdadeiramente feliz. Exatamente, por isso é quando nós estamos a trabalhar esta questão mesmo da orientação vocacional e do propósito, Ikigai, etc. Há uma pergunta que é muito chave, que é qual é que era o teu sonho de criança, o que é que tu gostavas de fazer quando eras mais jovem, tipo, porque é aquela altura onde tu estás sem filtros, tipo, as coisas são-te naturais e sai até o momento em que tu começas a crescer e começas aqui, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, olha, esta profissão parece melhor, estão-me a dizer para ir para aqui, estão-me a dizer para ir para lá. Mas o que é que tu realmente gostarias de fazer? Tipo, o que é que tu te imaginas a fazer? E isto é um processo muito interessante e que lá está, olha, sigam a Ana. A Ana tem imensas dicas. A Ana tem vários serviços neste sentido. Apesar de ela ser estudante, ela já trabalha neste sentido, ok? Desde que carreira, LinkedIn, análise de currículo, tu tens outro serviço que agora não me estou a recordar. Que é precisamente este acompanhamento a consultoria, não é? Sim. Tem um acompanhamento, uma consultoria neste sentido, autoconhecimento e decisões de carreira, análise de LinkedIn, de currículo, por isso, se tu és uma pessoa que está aí com dúvidas do que é que vais fazer, até se já estás a tirar um curso, ou não sabes muito bem aquilo que tu queres fazer, entre em contato com a Ana, ela não é do nada, ok? Nada é do nada, ela tem aqui a experiência dela, tem os conhecimentos dela, acredito que pode ajudar bastante. E mesmo que não vás aqui para a Ana, ou simplesmente para um bocadinho e começa a olhar se tu estás insatisfeito, começa a olhar, começa a questionar, porque as perguntas que nós nos fazemos, se forem as perguntas certas, trazem as respostas que nós precisamos.
Não é? Não sei se queres dizer alguma última palavra. Estou aqui deliciada a ouvir. Estás deliciada, obrigada. E muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Estamos juntas. E é assim, Eu agradeço o convite. esta live, só para vocês terem noção, ficou metade, ok? Nós falámos metade das coisas que nós queríamos falar, porque mas pronto, haverá uma parte 2. Quem sabe, uma coisa que eu quero também abordar aqui e que provavelmente temos de abordar juntos é a questão do posicionamento, marca pessoal. Isso aí vai ser fixe, depois agora da experiência que nós vamos ter as duas juntas aqui depois daquela experiência e tal. Acho que vai ser aqui muito, muito interessante falarmos sobre posicionamento, marca pessoal. E é isto, gente. Obrigada por terem estado connosco esta quinta-feira à noite e obrigada, Ana. E um beijinho a todos. Obrigada pelo convite, gostei muito, muito, muito. Obrigada, beijinho grande. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.